Olá pessoal, nós vamos agora começar a estudar a composição química da célula, do que a célula é feita. E nós vamos estudar o primeiro grupo de moléculas orgânicas, moléculas que têm carbono e que é essencial para os seres vivos, os carboidratos. Os carboidratos podem ser designados por vários nomes. Você pode encontrar o nome glicídio, sacarídeo, hidratos de carbono, e nós chamamos popularmente pelo nome de açúcares, sem nenhum cuidado estrutural químico. Mas vamos conhecer melhor então os carboidratos. Os carboidratos no nosso planeta são formados principalmente pelo processo da fotossíntese. Lembra que quando a planta pega gás carbônico, água e energia luminosa, ela vai produzir glicose, que é um carboidrato, mais o oxigênio. Então a fotossíntese é o grande produtor de carboidratos do nosso planeta. E quais seriam as funções que os carboidratos têm nos seres vivos? A primeira função, amigos, é servir como fonte de energia. Vamos fazer uma comparação. Ao longo da evolução, a seleção natural ela escolheu 3 moléculas que o nosso corpo usa essencialmente como fonte de energia. Vamos falar assim, combustíveis para o nosso organismo, que é um motor. O primeiro grupo de moléculas da onde nós retiramos energia para viver são justamente os carboidratos. É a primeira molécula energética do corpo. Se o nível de carboidrato reduzir, o nosso corpo vai utilizar como segundo combustível, como segunda gasolina, os lipídios, as gorduras. Se o nível de lipídio reduzir, o nosso corpo utilizará mais como terceira molécula energética as proteínas. Portanto, na ordem, carboidratos, lipídios e proteínas são moléculas que nós usamos como fonte de energia. Tudo bem? Na verdade, amigos, nós usamos as 3 ao mesmo tempo. O que muda é a quantidade, é a intensidade. Nós usamos mais carboidratos, depois lipídios e, por último, proteína. E olha como é verdade. Quando nós queremos emagrecer, entramos num regime, nós, de maneira adequada, que deve ser feito com acompanhamento, indicação de um médico ou nutricionista, nós vamos reduzir a ingestão de carboidratos. E como é que reduzindo a ingestão de carboidratos, a gente tende a emagrecer? Ora, se eu reduzir a ingestão da primeira molécula energética, o nível de carboidrato cai. O que meu corpo terá que fazer mais? Ele vai queimar mais a segunda e a terceira gasolina, combustível. Quem é o segundo combustível? É a gordura. Reduzindo o nível de carboidrato, eu começo a queimar mais lipídio, mais gordura. Olha o mecanismo básico do emagrecimento. Então, carboidratos é a primeira linha energética como fonte de energia do nosso organismo. Tudo bem? Amigos, aí nós temos também que os carboidratos podem ter papel estrutural. Alguns carboidratos formarão estruturas. Nós podemos citar como exemplo a celulose, que forma a parede celular dos vegetais. Parede celular vegetal é composta de celulose. A celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo, como nós veremos. Portanto, tem também carboidrato o papel estrutural. Nós dividimos essencialmente os carboidratos em 3 grandes grupos, dependendo o número de moléculas. Vamos conhecê-los? O primeiro grupo de carboidratos são os monossacarídeos. Como o próprio nome está dizendo, monossacarídeos, eles são formados por uma única molécula. Eles são reconhecidos por essa fórmula, CnH2nOn. E esse N, ele vai variar de 3 até 7. Por exemplo, se eu trocar o N por 3, eu vou ter C3H6O3. Esse monossacarídeo que tem N valendo 3 é chamada de triose. Se a gente trocar por 4, C4H8O4, uma tetrose. Por 5, C5H10O5, pentose. E aqui destaca a pentose,
que a pentose é uma molécula que vai entrar na constituição dos ácidos nucleicos. DNA e RNA, que nós estudaremos futuramente, apresentam esse monossacarídeo pentose na composição. N valendo 6, C6H12O6 é uma hexose. Talvez as mais conhecidas exemplos de hexoses são a molécula de glicose, frutose e galactose. Encontrado no mel, em frutas, na composição do leite, nós temos a hexose. O mais famoso aqui de todos é a glicose, que nós verificamos como produto do processo fotossintético. E quando o N vale 7, eu tenho C7H14O7, uma epitose. Os monossacarídeos, amigos, como eles são formados por uma única molécula, eles não necessitam sofrer digestão. Assim que o monossacarídeo chega no nosso intestino, ele é absorvido diretamente. Não tem que passar por digestão enzimática, como os outros carboidratos terão. Vamos ver um próximo grupo. Olha, o próximo grupo é chamado de oligossacarídeos. Oligo quer dizer pouco, alguns. Os oligossacarídeos são carboidratos formados pela união de alguns monossacarídeos, precisamente de 2 até 10. Então, se eu pegar 2 moléculas de glicose e juntar, 3 moléculas de glicose e juntar 4 até 10, eu estou formando um oligossacarídeo. Olha, ainda bem que a gente não precisa memorizar todos os oligossacarídeos de 2 até 10. Imagina o trampo. O seu vestibular, ele acaba cobrando os oligossacarídeos que têm 2 monos na composição. E esses oligos que têm 2 monos são conhecidos pelo nome de disacarídeos. Vamos ver? Olha só, os disacarídeos mais famosos que nós temos são a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, ela é formada pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Nós vamos encontrar a sacarose formando o açúcar da cana e o açúcar da beterraba. O docinho da cana, o docinho da beterraba é a sacarose. Já por ser um disacarídeo, a sacarose não é absorvida diretamente. Ela tem que sofrer digestão. No nosso intestino, nós temos a enzima chamada sacarase, que vai pegar a sacarose que nós ingerimos, vai digerir numa reação de hidrólise, que necessita da presença da água, e vai libertar a glicose e a frutose. O que nós vamos absorver, então, é a glicose e a frutose, e não a sacarose. Outro disacarídeo é a lactose presente no leite. O leite não parece doce para nós, mas ele tem carboidrato. E os 2 carboidratos do leite são glicose unido com a galactose. A enzima que vai digerir a lactose é a enzima chamada lactase. Amigos, existem algumas pessoas que têm uma certa intolerância à lactose do leite, porque eles não produzem no intestino ou produzem em pequena quantidade a enzima chamada lactase. Quando ingerem leite ou muito derivado do leite, a lactose chega no intestino e, como ela não é digerida completamente pela falta ou por pouca enzima lactase, ela provoca distúrbios intestinais como diarreias e cólicas. É uma intolerância ao carboidrato do leite, a lactose, por não produzir ou pela diminuição da produção da enzima lactase. Companheiros, um outro disacarídeo é a maltose, formada por 2 moléculas de glicose. Nós vamos encontrar maltose nos cereais, né? Cereais apresentam muitos amido, que quando esse amido é digerido inicialmente, vai liberar o disacarídeo maltose, que posteriormente lá no intestino será digerido pela enzima maltase, liberando as 2 moléculas de glicose. Tudo bem?
Então nós vimos, companheiros, que os disacarídeos já precisavam de uma digestão enzimática porque já não eram absorvidos diretamente pelo intestino. Agora nós temos um grupo grande de carboidratos, um grupo formado por várias e várias moléculas de monossacarídeos, que são os polissacarídeos. Os polissacarídeos, como você vai ver comigo, eles são formados por várias moléculas de mono. Só que vários é muito vago. Quantos monos tem que estar unidos para ser considerado polissacarídeo? Lembra que o oligosacarídeo é de 2 até 10. Então, para ser poli, tem que ter mais de 10 monossacarídeos unidos. Na verdade, companheiros, todos os 4 polissacarídeos que eu vou te mostrar têm mais de 1.500 moléculas de glicose na composição. 1.500 ou mais. Então, é necessário que sofra uma grande digestão, porque é formado por várias e várias moléculas reunidas. Vamos conhecê-los. Companheiros, os polissacarídeos, nós temos aqui como principal o amido. Nós, animais, comemos amido. Nós comemos amido quando nós comemos a batata, quando nós comemos a mandioca, o arroz, não é? A maisena é amido de milho. Então, nós, animais, comemos amido. Só que nós animais, nós não fabricamos amido. O amido é uma reserva energética vegetal. É uma reserva energética da planta. A planta que vai estocar esse amido. Nós até comemos, nós animais, mas não fabricamos. O amido é um estoque energético da planta. Para que ela vai usar? Para o momento de necessidade. Vamos supor que ela não está conseguindo, por algum motivo, fazer fotossíntese. E naquele momento que ela não está conseguindo fazer fotossíntese, ela precisa ainda de carboidratos para viver. Da onde que ela vai conseguir esses carboidratos? Ela vai pegar o amido que ela estocou, com 1.500 moléculas de glicose, ela vai quebrar esse amido e vai retirar as moléculas de glicose para que ela possa conseguir energia nesse momento de dificuldade. Nós, animais, nos aproveitamos e consumimos esse amido, que será digerido inicialmente pela enzima amilase no nosso organismo. Assim como as plantas apresentam uma reserva energética emergencial, nós, animais, também temos, chamado de glicogênio. O glicogênio que nós estocamos principalmente no fígado e nos músculos, formado por cerca de 30.000 moléculas de glicose. Nós, animais, utilizaremos esse glicogênio também em momentos de necessidade. Vai que amanhã você não consegue, por exemplo, almoçar. Antes que você fique desmaiando por aí, o teu corpo vai pegar o glicogênio que você estocou lá no seu fígado, vai degradar esse glicogênio e vai retirar as moléculas de glicose que você vai utilizar para conseguir energia, para tocar o barco durante mais algum tempo. Aliás, importante aqui, irmãos, 2 hormônios famosos que estão envolvidos com esse guardar ou degradar o glicogênio, principalmente no fígado, é a insulina e o glucágon. A insulina e o glucágon são hormônios envolvidos com essa formação do glicogênio no fígado, aqui no caso a insulina, ou a degradação desse glicogênio, fazendo com que a glicose volte para a circulação, no caso o glucágon. Tudo bem? Agora nós vamos ver que existem também polissacarídeos que têm função estrutural, como a celulose. A celulose é um polissacarídeo que ela vai formar a parede celular vegetal. É uma estrutura para a planta, tem papel estrutural. Você está vendo nessa imagem aqui fibras de celulose. Quando a gente fala que a indústria de papel retirou a celulose do eucalipto ou do pinheiro para fazer o papel, ela retirou essas fibras aqui, que são nada mais do que várias e várias moléculas de glicose formando um carboidrato chamado de celulose. Amigos, nós animais,
nós não produzimos a enzima celulase para degradar a molécula de celulose. Nós não temos. Apesar disto, alguns animais, como os ruminantes, o boi, a girafa, a cabra, elas contêm bactérias na sua flora intestinal, numa relação de mutualismo, que fabrica enzimas celulase que vão digerir a celulose para esses animais, numa troca de favores, uma relação obrigatória com interdependência, chamada de mutualismo. Em nós, seres humanos, a celulose ela é conhecida popularmente pelo nome de fibra, e é conhecido que ela ajuda a estimular os movimentos peristálticos necessários para a mobilidade, do bolo fecal e também na evacuação das fezes. Então a celulose, apesar de não ser digerida por nós seres humanos, ela tem bastante um fator importante nesses movimentos peristálticos. Já tem questões de vestibular cobrando por que uma alimentação rica em fibras ajuda a diminuir o nível de colesterol. Você vai ver, irmãos, depois na aula de lipídios, que parte do colesterol é absorvido a nível intestinal. E uma alimentação rica em fibras, rica em celulose, acaba segurando durante a passagem do nosso intestino várias moléculas de lipídios, entre elas colesterol, não deixando com que elas sejam intensamente absorvidas a nível intestinal. Então, saindo com as fezes. Então, aí está a relação. Alimentação rica em fibra ajuda a diminuir o nível de colesterol. Essas fibras, essa celulose, acaba segurando parte, dos nutrientes lipídicos e acaba saindo com as fezes, diminuindo a absorção a nível intestinal. Beleza? Companheiros, outro polissacarídeo também de papel estrutural é a quitina. A quitina é um polissacarídeo que, além de ter carbono, hidrogênio e oxigênio, como todos os outros carboidratos, contém também nitrogênio na composição. E ela vai formar o exoesqueleto de artrópodes, como de crustáceos, aqui no caso de insetos e aracnídeos. Olha aqui, é o exoesqueleto de uma cigarrinha, olha só, feito de quitina, um carboidrato, e também a parede celular de fungos. A parede celular de fungos é também formada por quitina, polissacarídeo, ok? Então, amigos, esses são os carboidratos. Não esquece depois, no finalzinho, de fazer a tarefa certinha para você fixar tudo isso, ok? Bom, nós vamos agora entrar no segundo grupo de moléculas orgânicas, que são os lipídios. Os lipídios, amigos, é o nome que nós damos a uma classe muito grande de moléculas. Vamos conhecer esses grupos. O primeiro grupo de lipídios são os chamados glicerídeos, que são formados pelos óleos e pelas gorduras. Óleos e gorduras pertencem a esse grupo conhecido pelo nome de glicerídeos. Os glicerídeos são formados por um álcool chamado glicerol e um ácido conhecido como ácido graxo. Então, quando você acaba ingerindo óleos e gorduras, as enzimas lipases vão digerir esses óleos e gorduras e vão liberar dessa digestão o glicerol e o ácido graxo. O que nós acabamos absorvendo a nível intestinal são esses dois componentes. Entre os grupos de glicerídeos, os mais famosos são chamados de triglicérides ou triglicerídeos. Eles apresentam esse nome porque eles têm na composição uma molécula do álcool glicerol mais 3 ácidos graxos na composição. Um glicerol mais 3 ácidos graxos compõe um grupo de glicerídeos chamado de triglicérides ou triglicerídeos. Vocês vão ver daqui a pouquinho
que altos níveis de triglicérides e altos níveis de colesterol estão associados às doenças cardiovasculares. Tudo bem? Mas olha só, a gente não pode dizer que o nosso organismo estaria utilizando de uma molécula que só tem efeitos maléficos para o organismo. Essa molécula, ela tem várias funções importantes no nosso corpo. Vamos olhar. Elas têm como funções reserva energética, a primeira função. Reserva energética. Companheiros, nós vimos que o nosso corpo usa 3 moléculas como fonte de energia: carboidratos, lipídios e proteínas. Lembra? A segunda molécula energética é o lipídio. E adivinha qual lipídio nós utilizamos essencialmente como fonte de energia? Justamente os triglicérides ou triglicerídeos. Eles ficarão armazenados no tecido adiposo do nosso corpo. No momento de necessidade, o nosso corpo irá utilizá-lo como energia, né? No caso de um jejum prolongado, por exemplo. Outra função que essas moléculas têm, servirão como isolante térmico. Isso é muito importante para animais que vivem em clima muito frio. Pensa, um urso polar, um pinguim, né? Uma baleia, dependendo da região que ela se encontra. Isso aí, essa grossa camada de gordura, ela vai impedir com que o animal perca calor excessivamente para o ambiente. É como se fosse uma tampa de isopor em volta do corpo do animal, não deixando com que ele perca calor excessivamente. E é uma grande adaptação para animais que vivem em clima muito frio. Nós temos também como outra função é que os triglicérides ligados a um grupo fosfato formam outro grupo de lipídios chamados de fosfolipídios ou fosfotriglicerídeos. Por quê? Eles vão entrar na composição da membrana plasmática do nosso corpo. A membrana plasmática dos seres vivos tem como principal componente o fosfolipídio. É uma molécula de triglicérides, de triglicerídeo, que tem fosfato juntamente com eles, formando fosfolipídio. E digo para você, 90% da membrana plasmática dos seres vivos, não importa de qual célula, não importa se é célula animal, vegetal, bactéria, fungo, alga, 90% ou mais é composto pelo fosfolipídio. É uma das moléculas mais importantes que tem na composição da membrana plasmática, ok? Algumas cobras, como a jararaca, quando pica, o veneno dela contém uma enzima chamada fosfolipase, e essa enzima, adivinha o que ela destrói? Os fosfolipídios da membrana plasmática. Como a maior parte da membrana é fosfolipídio, essa enzima do veneno destruindo o fosfolipídio faz com que a membrana arrebente. A célula morre. Imagina no local da picada, milhões de células mortas, o tecido necrosa, o tecido apodrece. Às vezes a área necrosada é tão grande que a pessoa tem que às vezes até fazer cirurgia plástica, arrancar aquele tecido necrosado e enxertar tecidos de outras partes do corpo. Tudo bem? Companheiros, um segundo grupo de lipídios é conhecido como esteroides, um grupo mais complexo. Os glicerídeos eram formados por ácidos graxos mais glicerol. Os esteroides têm na sua composição ácidos graxos e um álcool de cadeia fechada. O mais famoso que importa para nós é a molécula de colesterol. O colesterol ele é visto pela mídia, né, como sendo o vilão das doenças cardiovasculares. Mas uma coisa precisa ser dita e ter uma reflexão sobre isso. Parece que se a gente hoje comer um pouquinho de colesterol, um pouquinho de gordura, a gente morre do coração, o que é um exagero. O problema não é a molécula de colesterol em si, mas o problema é o excesso que nós colocamos no corpo. Porque a molécula de colesterol ela é extremamente benéfica. Olha só, mesmo porque a maior parte do colesterol que nós temos no nosso organismo é de origem
endógena, ou seja, a maior parte é o nosso próprio organismo que faz, o nosso fígado. E apenas uma pequena parte, cerca de uns 30%, é de origem exógena. Nós pegamos pela alimentação. Então, para que o meu corpo iria fabricar a maior parte de um componente se ele tivesse somente função ruim? É o excesso que é o problema. A molécula em si, ela é benéfica. Vamos dar uma olhada? Algumas funções importantes do colesterol no nosso corpo. Ele ajuda a formar a membrana plasmática dos animais. Eu acabei de falar para você que o principal componente da membrana é o fosfolipídio. Só que a membrana plasmática dos animais, além de ter o fosfolipídio, ela tem também colesterol na composição. Vegetal não, amigos. Vegetal não tem colesterol na composição. Sua mãe cozinha com óleo de soja, canola, girassol, não é isso? De milho. Em todos os rótulos está escrito sem colesterol. Parece que o fabricante fez alguma coisa que tirou o colesterol. Ele não tirou nada. É que se aquilo é derivado vegetal, vegetal não tem colesterol, tudo bem? Vegetal não tem colesterol na membrana plasmática animal. Do vegetal, o colesterol é substituído por uma outra molécula. Outra função do colesterol, que ele ajuda a formar a bile. A bile é aquela substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar que vai ajudar na emulsificação das gorduras, tem na composição também colesterol. Outra função do colesterol é que o colesterol também participa da formação dos hormônios esteroides do nosso corpo, como os hormônios sexuais. Amigos, estrógeno, progesterona, testosterona são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então, se não tivesse colesterol, nós não teríamos a produção desses hormônios sexuais. Seríamos estéreis e não teria essa diferenciação das características sexuais secundárias, a diferenciação entre homem e mulher. Outra função do colesterol é que ele ajuda a formar parte da vitamina D. A vitamina D, ela tem várias origens no nosso corpo. Uma delas é a partir da transformação da molécula de colesterol. O que a gente ouve falar muito na mídia é que existem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O HDL é dito popularmente como sendo bom colesterol e o LDL sendo dito como sendo mau colesterol. Aqui, amigos, nós precisamos também repensar outra coisa. HDL e LDL, quando a gente fala bom e mau colesterol, parece que existe duas moléculas diferentes de colesterol. Na verdade, tem uma molécula só. Porque HDL e LDL são saquinhos, lipoproteínas que transportam o colesterol e outras moléculas pelo nosso corpo. Vamos entender um pouquinho melhor? Olha essa imagem aqui, ó. HDL e LDL são saquinhos, são vesículas que nós chamamos de lipoproteínas que vão carregar dentro deles moléculas de colesterol e outras substâncias, como triglicerídeos, por exemplo, tá? E tem vários tipos. Então, LDL e HDL, lipoproteínas que carregam colesterol. HDL é uma lipoproteína de alta densidade. LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Então, na verdade, o que muda é a densidade do saquinho que transporta o colesterol. LDL, saquinho de baixa densidade, HDL, saquinho de alta densidade. Agora, Aldo, por que o LDL é dito como sendo, então, popularmente o mau colesterol? É que a vesícula LDL, entende uma coisa, ela é muito importante pelo corpo. A LDL, ela vai transportar o colesterol que foi absorvido a nível intestinal, o colesterol que o nosso fígado fabricou, e esse saquinho LDL vai transportar o colesterol para o restante do organismo. Por quê? Porque o colesterol tem que chegar nas células. As células têm que usar o colesterol para formar a membrana plasmática.
né, para formar os hormônios sexuais, as células específicas para isso, então o colesterol tem que chegar. E o saquinho LDL carrega o colesterol. Então ele é benéfico? Ele é benéfico. O problema é que o excesso de LDL pode contribuir para a deposição de colesterol nos vasos, levando a chamadas doenças cardiovasculares. Olha só o que pode acontecer. O excesso de colesterol e de triglicéridos no vaso vai criando verdadeiras rolhas de gorduras. E essas rolhas acabam entupindo os vasos, levando a doenças cardiovasculares. Por isso que o LDL é visto como sendo um mau colesterol. Lembra, ele é importante, o problema é o excesso que pode contribuir para essa deposição. E o HDL? Por que o saquinho HDL é dito bom colesterol? Porque a função do HDL é recolher o excesso de colesterol que não foi utilizado pelas células. É como se ele fosse o faxineiro do nosso sistema cardiovascular. Enquanto o LDL leva e excesso deposita, o HDL recolhe e leva até o nosso fígado para ser metabolizado ou eliminado esse colesterol juntamente com a bile. Entendeu? A molécula de colesterol é a mesma. O que muda é a densidade do saquinho que transporta esse colesterol. Joinha? Companheiros, e o último grupo de lipídios são chamados cerídeos. Cerídeos contêm ácidos graxos de cadeias longas na composição, certo? E aí, como o próprio nome diz, cerídeos são as ceras. Nós podemos ter dois tipos de funções básicas. Primeiro, a cera pode agir como papel estrutural, como acontece na colmeia, formando os favos de mel. A cera o favo é formado por uma cera produzida pela própria abelha. Aqui ele teria papel estrutural. E as ceras podem ter também função de impermeabilização de superfícies. Olha como a casca de uma maçã é brilhante. Olha como a superfície de uma folha brilha. Parece que foi encerada, né? E foi pela mamãe natureza. Na casca de uma maçã, na superfície de uma folha, eu tenho cera. Essa camada de cera, ela vai evitar o ressecamento excessivo de superfícies. Cera é lipídio. Lipídio não gosta de água, então ela dificulta a desidratação e o ressecamento das estruturas. Quando você na botânica estuda a estrutura da folha, você lembra que em cima da folha tem uma camada de cerinha chamada de cutícula. E você aprende que a função da cutícula é reduzir o ressecamento, é diminuir a perda de água na chamada transpiração cuticular. Esses são os cerídeos. Tudo bem, amigos? Não esqueça de fazer a tarefinha no final. Tudo bom? Grande abraço para vocês.